Como o pastor já adiantou, nós vamos falar sobre sonhos. Quem aqui tem sonhos? Sabemos que Deus nos projetou e colocou em nós desejo de conquistar, de avançar, de possuir. Isso não foi dado pelo nosso inimigo, isso foi um presente de Deus. Nós, filhos de Deus, fomos escolhidos para ousar em pedir, porque a Bíblia diz que tudo que você pedir ao Senhor, crendo, você pode receber. E Deus, Ele se satisfaz em atender um sonho que primeiro nasceu no coração dele. Então tem sonhos que é sonhos pessoais nossos, mas ele precisa estar alinhado com os sonhos de Deus. Não é que ele não vá acontecer, mas é mais fácil acontecer os sonhos que Deus sonhou para a tua vida do que os sonhos pessoais. Depois você vai entender o porquê que alguns sonhos pessoais nunca vão se tornar reais, porque não está compatível à vontade de Deus para as nossas vidas. Alguém sabe o significado da palavra sonho? O que significa sonhar? O que significa sonhar? Sonhos, qual que é o significado da palavra sonho? É aquilo que eu desejo, é aquilo que eu planejo. Sonho é as minhas metas, é aquilo que eu desejo realizar. Hoje parece, tão distante, mas o nosso Deus nos prometeu que não seria fácil, nada nessa vida seria fácil, mas Ele prometeu que a presença dEle estaria conosco todos os dias, e a presença dEle que nos dá coragem de sonhar. Se você entrou aqui desmotivado, sem sonhos, eu quero te motivar, te encorajar a sonhar, porque Deus será o nosso patrocinador. Deus está aqui e Ele vai ver cada sonho que vai ser colocado no papel. Parece que nunca vai acontecer, mas diante do Senhor, meu irmão, nada é impossível. Porque até a impossibilidade ela tem que obedecer à ordem de Deus. Então Deus será o teu patrocinador. Nós temos dois tipos de sonho, que é o sonho que a nossa mente produz. Quando a gente dorme, isso é normal. Todo mundo aqui quando dorme sonha, né? Tem os que lembram do sonho, outros capotam, vão no terceiro andar, acordam, nem sabem do que sonhou. Mas é o sonho normal. É o sonho que é produzido na nossa mente enquanto o nosso corpo está descansando. E tem os nossos sonhos pessoais, que são objetivos, metas que eu quero para a minha vida, ok? E o que eu preciso fazer para realizar os meus sonhos? Carla, o que você precisa fazer para realizar os seus sonhos? Alguém pode ir? O que você precisa fazer para realizar os seus sonhos, Carla? Focar e ter determinação. Focar e ter determinação. Taíde, o que você precisa fazer para realizar os seus sonhos? Fé. Andréia, o que você precisa fazer para realizar os seus sonhos? Ter fé e ter convicção que vai acontecer. Isso, ter convicção que vai acontecer. Lá para o Márcio. Márcio, fala aí o que você precisa fazer para realizar os seus sonhos. Correr atrás e alcançar. Anderson, o que você precisa fazer? Só confiar em Deus. Confiar em Deus. Felipe, o que você precisa fazer para realizar os seus sonhos? Ação e oração. Ação e oração. Rafa, o que você precisa fazer para realizar os seus sonhos? Ter fé. Ter fé e acreditar. Tudo isso é ingredientes que nós precisamos usar para que os nossos sonhos sejam alcançados. Eu vou te dar algumas lições que você precisa aplicar para que esse ano os seus sonhos saiam do papel e se tornem reais.
Primeiro passo, você precisa orar e consagrar o seu sonho a Deus. Primeiro você precisa fazer o quê? Orar e consagrar os seus sonhos. Porque Deus que precisa nos dar a direção e também a sabedoria. Porque virá portas se abrirão para que o sonho se realize, mas portas também se fecharão. Porque tem gente que pensa que o sonho só acontece com as portas abertas, e muitas vezes Deus vai ter que fechar algumas portas para os nossos sonhos se realizar. A gente acha que os nossos sonhos será quando a gente tiver com a conta gorda, cheia de dinheiro. Não, é quando a nossa fé alcançar a impossibilidade e dizer: eu não tenho, mas eu sirvo um Deus que tem. Eu não posso, mas eu sirvo um Deus que pode. Porque o sonho vai além do que você pode comprar. Há sonhos aqui nos corações que dinheiro nenhum pode comprar. Dinheiro nenhum do mundo pode realizar. Quantos ricos que daria a sua fortuna inteira, a sua riqueza, que tantos anos ali conquistou por uma cura, por a cura de um câncer, por a cura de algo, e eles vê que o que adiantou ter tanto dinheiro, mas não colocar os seus sonhos diante do Senhor. E é isso que nós vamos fazer aqui, consagrar os nossos sonhos ao Provérbios capítulo 16, verso 3. Provérbios 16, capítulo 16, verso 3, nós vamos ler todos juntos, tá? Vamos lá, 1, 2, 3. É para entregar a metade? Precisa entregar tudo ao Senhor. E os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos serão estabelecidos. Então, primeiro passo, eu preciso consagrar o meu sonho ao Senhor. Segundo passo, eu preciso examinar o motivo do sonho. Por que eu quero que esse sonho aconteça? Qual que é a minha maior motivação? Mostrar que eu tenho? Mostrar que eu possuo? Ou que é para glorificar o nome daquele que me deu? Se um sonho não for para glorificar o nome do Senhor, eu sinto muito te informar, ele não se tornará realidade. Todos os sonhos têm que glorificar o nome daquele que te deu, o nome do Senhor. E outra coisa, o sonho que você pede não pode beneficiar a si mesmo, porque isso é egoísmo. Os sonhos têm que beneficiar quem está ao seu redor. Não pode pedir um sonho por ambição, por querer ser maior, por sobressair. Não, os sonhos têm que estar compatíveis ao Senhor e têm que glorificar o nome do Senhor. E todos que estão ao meu redor têm que ser abençoados através do meu sonho. Coloca para mim Tiago capítulo 4, verso de número 3. Porque tem gente que quer sonhos realizados por vaidade, por ego. Mas vamos ler? 1, 2, 3. Olha aí o segredo. Pedem, mas não, porque a intenção é má. A intenção é vaidade, é egoísmo, é soberba. E Deus conhece o coração do sonhador. Por isso que eu digo que tem sonhos que precisam estar alinhados com os sonhos do Senhor. Pastora, mas eu vou colocar os sonhos e eu não sei se vai estar alinhado, mas você vai colocar diante do altar. E é o Senhor que vai examinar, e se tiver compatível à vontade dEle, meu irmão, tenha certeza e convicção que ao findar desse ano, eu e você teremos testemunhos de vitória para contar.
aí você vai ter a certeza: o meu sonho foi para glorificar o nome do Senhor. Terceira lição: nós precisamos alinhar o nosso sonho com a palavra. Ela não pode estar desalinhada da palavra, porque Deus nunca vai te conduzir a caminhos que contradiz ou vai contra os princípios da palavra. Tem que estar alinhado com a palavra. E é a palavra, Daiane, que nos dá sabedoria para pedir, sabedoria para planejar e sabedoria para esperar. Às vezes nós queremos sabedoria para pedir, Ana, mas não pedimos sabedoria para esperar. E a maior sabedoria não está no pedido que você vai fazer aqui, mas a maior sabedoria vai estar na espera daquilo que você está pedindo e que tem a certeza que o Senhor vai fazer. Porque a palavra vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, porque o Senhor vai renovar dia após dia a esperança de que Ele fará o que eu estou pedindo. Quarto passo: seja fiel no pequeno, no pouco. Porque antes de Deus te dar muito, você vai ter que passar pelo tratamento de caráter. Deus não dá muito para quem não tem caráter tratado. Deus não dá muito para quem não tem o ego tratado. Deus não dá. Porque se Deus der muito, o camarada no pouco já humilha. O camarada não tendo quase nada já quer ser melhor. Imagine se Deus der mais. Ele vai virar um grande soberbo. Então, Deus trata caráter antes de ampliar os seus resultados. Então, antes de Deus te aumentar a capacidade, aumentar a tua estrutura, aumentar a tua vida em todos os âmbitos, Deus precisa tratar algumas coisas no meu e no seu caráter. Coloca para mim Lucas capítulo 16, verso de número 10. Lucas 16, 10. Vamos ler? 1, 2, 3. Por isso que o nosso caráter precisa ser trabalhado, para que a gente seja fiel no pouco, para também continuar sendo fiel no muito. Quinto lugar: construa disciplina e constância. Porque tem gente que tem constância para pedir, mas não tem constância para esperar o processo do atendimento. Você já percebeu que o murmurador na fila de espera faz todos que estão esperando murmurar? Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo. Quando eu fazia os bancos, né? Antigamente não tinha as contas digitais, era tudo pelo banco. Então, quando eu fazia muito banco, pegava aquela fila imensa. E parecia que era o dia que os velhinhos pularam da cama e resolveram tudo ir para o banco. E aí tiveram que aumentar, né, os caixas para atender e a gente ficando para trás. Eu já cheguei a ficar 5 horas dentro de um banco. E é assim, você está ali esperando como todo mundo, mas é só um abrir a boca. Todo dia a mesma coisa, coloca caixa, contrata pessoas. A gente tira até o direito de quem tem direito de comer, a gente quer tirar o direito. E se é hora de sair para almoçar, olha a fila. Epa, é o processo, é a fila que todos têm que passar. E a gente perde coisas, não é por aquilo que a gente pensa, mas por aquilo que a gente está falando. Então, quando o murmurador dizer, olha a fila, espera, está todo mundo aqui esperando. Tem que esperar, não tem para onde fugir. Não tem o que fazer. Então, o que Deus tem para a sua vida é você saber esperar.
Só que quem tem uma vida disciplinada e tem constância no que faz, ele encurta o caminho da espera. Você sabia disso? Você ia esperar 2 anos aí pela sua disciplina, pela sua constância, Deus encurta, Deus acelera alguns processos. Diga comigo, ano de 2026, eu serei um crente constante na oração, na vida de adoração e na minha fé em Deus. Coloca a sua mão na sua cabeça e diga: eu profetizo sobre a minha vida disciplina em todas as áreas. Disciplina, disciplina, disciplina e constância em todas as áreas. Se você tiver caneta, anote essa frase, porque essa frase me impactou. Começar é fácil, permanecer é espiritual. Começar é fácil, mas permanecer é espiritual. Por quê? Porque é guerra travada. É guerra constante com a sua mente, com a sua vontade, com os seus pensamentos. Então, permanecer precisa ser espiritual para permanecer. Permanecer acreditando precisa ser espiritual. Coloca para mim Gálatas, capítulo 6, verso de número 9. Vamos ler o que Paulo vai nos falar? 1, 2, 3. Mais uma vez, vocês estão cansados? 1, 2, 3. Paulo está dizendo, Adriana, não nos cansamos de fazer o bem, não é para o próximo, é para si mesmo. Porque o maior prejudicador de metas e sonhos não alcançados não é a liderança, não é a igreja, não é as pessoas, é você mesmo. Porque você desiste no processo, você se cansa no processo, e aí você desiste, abre mão. Só que Paulo está dizendo, não é para se cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio, no tempo certo, nós vamos colher. Se também não... Tem gente que não cansa, mas na hora da colheita, o que ele faz? Desiste. Aí o anjo volta com a bandeja cheia e diz, não deu. Por quê? Porque foi o dia que ele falou que ia desistir. Então não nos cansemos e não desistimos. 6º lugar, espere o tempo de Deus sem parar de obedecer. Vamos falar todos juntos? Espere o tempo de Deus sem parar de obedecer. Porque tem gente que quer esperar de braço cruzado. Tem gente que quer esperar sem esforçar. Tem gente que quer esperar assistindo live. Tem gente que quer esperar sem se comprometer. Não. Tem que esperar e continuar a obedecer. Porque toda promessa, todo sonho está atrelado a processos. E processos é o que nos mantém firmes na direção de Deus. É os processos que te faz mais forte, é os processos que te dá mais ânimo, é os processos que te faz orar, é os processos que te faz adorar, é os processos que te faz acreditar. Se Deus te tira do processo, meu irmão, você desiste, mas por isso que Deus está te colocando no processo. Cada processo te prepara para uma vitória. Diga isso, cada processo me prepara para uma vitória. Então, um processo, uma vitória. 2 processos, 2 vitórias. 3 processos, 3 vitórias. Pergunta para quem está do seu lado, quantos processos você aguenta esse ano? Porque a cada processo você contabiliza mais uma vitória, meu irmão. Quando Deus nos coloca em um processo, eu já me alegro, sabe por quê? Porque eu sei que está vindo uma grande vitória. Deus não nos prova por acaso, Deus nos prova para nos entregar o melhor dele.
na nossa vida. Está sendo provada? Glória a Deus. Está sendo provado? Glória a Deus. Isso é sinal, meu irmão, que vai ter testemunho e vai ter culto de ação e graça para glorificar o nome do Senhor. Então espere o tempo de Deus sem parar de obedecer. Salmos capítulo 37, verso 5. Capítulo não, porque Salmos não tem capítulo, né? Salmos de número 37, 5. Vamos ler. 1, 2, 3. Mais uma vez. E ele agirá. Às vezes, no momento do processo, Ju, Deus vai mudar o porquê, o como e o quando. No meio do processo, Deus às vezes muda quando, como e porquê. Mas tenha uma certeza que Ele nunca vai mudar o propósito. Ele muda o como vai acontecer. Ele muda quando, que horas vai acontecer. Ele muda o porquê, mas Ele nunca vai mudar o propósito. Amém? Provérbios 16, 9. Provérbios capítulo 16, verso de número 9. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez. É o que vai acontecer aqui hoje. No coração nós vamos planejar o nosso caminho, o nosso 2026. Mas quem vai determinar é o Senhor. Quem vai guiar é o Senhor. Quem vai fazer é o Senhor. Ei, Jó vai escrever assim, olha, tenha clareza e decisão no caminho, seja decidido na escolha, porque você não vai poder mudar. Por isso que você tem que pensar o que você vai pedir hoje, porque você não vai poder depois alterar. Então pense, decida e a luz de Deus brilhará no seu caminho, ou seja, o Senhor estará disposto a fazer pela sua vida. Nós aprendemos alguns passos sobre o que eu preciso fazer para realizar os meus sonhos, certo? Primeiro, orar e consagrar o sonho ao Senhor, examinar a motivação do sonho. Terceiro, alinhar o sonho com a palavra. Quarto, ser fiel no pouco. Quinto, construir disciplina e constância. Sexto, esperar o tempo de Deus obedecendo. Agora nós vamos aprender o que nós não podemos fazer. O que nos faz não viver os sonhos de Deus? O que te faz não viver os sonhos de Deus? Dá o microfone lá, pastor. Fala, pastor, o que te faz não viver os sonhos de Deus? Sai do propósito, desobediência. Isso, leva lá para Emily. Perder a visão. Desacreditar do processo e do propósito. Isso. Renata, o que nos faz não viver os sonhos? Pecar contra Deus. Pecar contra Deus, isso. Bia? Desistir. Isso, desistir. Beth, o que nos faz não viver os sonhos de Deus? A incredulidade. Como? A incredulidade. Isso, a incredulidade. Você sabia que a incredulidade é o maior pecado do século presente? É você não acreditar mais naquilo que Deus pode fazer. Deus prometeu, mas você não acredita. Deus falou, mas você desacredita. Estamos vivendo dias em que pessoas estão entrando dentro da igreja e estão desacreditados. Palavra entra e não move, porque ele não acredita que Deus pode fazer. Pessoas aqui que são experimentadas no que eu vou falar, que tem parentes que estão há 10, 15 anos no alcoolismo, nas drogas, e você olha, tem promessa, Deus já falou que vai mudar, mas você olha e diz assim, não tem como mudar.
Porque você já está incrédulo. Você não acredita que Deus pode fazer. Mas Deus pode fazer. Deus pode fazer. A primeira coisa que nos impede de não viver os sonhos de Deus é a falta de rendição. Diga, falta de rendição. O que é se render? É sem? Quando a polícia ela te para, você tem que se render. Então, a primeira coisa que automaticamente os homens fazem é o quê? Mãos para cima. Você está rendido, você está entregue. E nós precisamos se render a Deus. Nós precisamos entregar tudo, os nossos caminhos, as nossas decisões, os nossos sonhos, as nossas frustrações, até o que está dando errado precisa entregar para Deus. Até o que está te doendo precisa entregar para Deus. Tudo precisa ser entregado ao Senhor. Então a gente quer Deus no meu plano, mas não quer estar no plano de Deus. A gente quer trazer Deus para o nosso plano, mas a gente não quer entrar no plano de Deus. Porque estar no centro da vontade de Deus é ser entregue à vontade que Ele está decidido a cumprir em nossas vidas. Não sei se o pastor lembra, mas ano passado, antes da gente acontecer tudo aquilo, nós fizemos 15 dias de oração ininterrupto. Nós descia no templo e orava. E sabe qual era a nossa oração? Deus, eu não quero mais a minha vontade, não quero mais os meus planos, eu quero a sua vontade. O que o Senhor decidir, está decidido. O que o Senhor fizer, está feito, porque eu quero estar no centro da tua vontade. Aí de Deus olhou e disse assim, então espera, porque vocês vão entrar no centro da minha vontade, vai ser do meu jeito. E do meu jeito não tem como reclamar. Porque quando Deus decide fazer do jeito dele, Dadá, você vai reclamar para quem? Não tem com quem você reclamar, porque foi Deus quem decidiu. Olha para esse irmão e diga, não tem para quem fazer reclamação. Diga assim, foi Ele que decidiu, ponto final. E o que eu preciso fazer? Obedecer, encarar, continuar, não desistir. E ir para frente, porque Deus está conosco. Segunda coisa, primeiro é falta de rendição, o que me impede de viver os sonhos. Segunda coisa, medo e insegurança. O medo de falhar, o medo de ser criticado, o medo de recomeçar. Quem aqui quer ser próspero, abençoado? Nem todo mundo, tá vendo? Vou perguntar de novo. Quem aqui quer ser próspero, abençoado? Está preparado para ser criticado? Porque quanto mais você cresce, mais crítica você vai ouvir. Quanto mais você rompe, mais crítica você vai ouvir. E tem gente que o medo e a insegurança não faz ele sair do lugar, porque ele está com medo de receber crítica, irmão. A crítica é o sinal que você está na direção certa, porque só criticam quem está dando certo. Ninguém critica quem está dando errado. Só critica quem está dando. Então o termômetro da direção certa é quando você está sendo. Se você está sendo adulado, você está na contramão de Deus. Se você só recebe elogio, você ainda está fora do propósito de Deus. Mas se você recebe crítica atrás de crítica, crítica atrás de crítica, é sinal que você está no caminho certo. Então, medo e insegurança precisa sair, porque ela atrapalha a gente de viver os sonhos de Deus. Terceira coisa que nos atrapalha de viver os sonhos de Deus é o orgulho e a autossuficiência. Aquela pessoa que não precisa de ninguém, não depende de ninguém, ela faz tudo sozinha, ela é autossuficiente. Ela não ouve ninguém, ela não para aprender com ninguém, porque na vida ela sempre fez tudo sozinha. Isso impede de viver os sonhos de Deus, porque essa pessoa é orgulhosa, ela se sente autossuficiente, não depende dos outros. Olha para esse irmão que está do seu lado, encara ele, porque você não sabe, mas ele pode ser a ponte para o seu milagre e para o seu sonho acontecer. Trata bem quem está do seu lado, porque pode ser a porta que Deus vai usar para o sonho acontecer. Trate bem quem está do seu lado, porque ele é a chave de Deus para virar a tua história. Cuidado. Cuidado.
Trate bem. Quarto lugar, isso aqui eu nem gosto de falar. Mas é a danada, é a tal da procrastinação. Deixo tudo para fazer depois. E o depois nunca chega. Fico adiando coisas que já era para ter resolvido. Já pensou que se você resolvesse coisas que já era para ter resolvido, você não estaria chorando hoje? Você não estaria sofrendo hoje? Mas a tal da procrastinação, deixa para amanhã, deixa para segunda. Não, irmão, não deixa para segunda não, já começa amanhã. Confunde o inimigo está achando que você vai começar. Segunda-feira ela falou que vai começar, mas eu vou atrapalhar de novo. Aí você vai dizer, não, na sexta-feira eu já estou começando. Aí o inimigo está dizendo, mas não era toda segunda e nunca dava certo. Não, agora eu sou na sexta-feira, eu sou da sexta-feira. Confunde o inimigo, mas vença essa procrastinação. Você sabia que a procrastinação é amiga íntima da desorganização? Um procrastinador tem a vida desorganizada, meu irmão. Ele não dá conta de nada, ele não organiza nada, ele deixa sempre tudo para depois. Ele vai empurrando os entulhos para baixo do tapete, ele vai colocando as bagunças dentro do quartinho da bagunça e ele nunca está disposto a mexer no quartinho da bagunça por causa da procrastinação. Deus dá a visão do que precisa ser feito, mas a execução é nossa. Deus dá o projeto, mas quem precisa pôr a mão na massa somos nós, tá? E a execução de uma construção, ela precisa ser diária. Não dá para me construir um pouquinho esse mês, parar e construir um pouquinho em fevereiro, depois parar e construir um pouquinho em março. Nunca vai concluir nada. E aquilo que você realizou pode não permanecer de pé, porque não teve cuidado. Então você precisa executar diariamente. Todos os dias você precisa, colocar em ordem alguma área da sua vida. Diga aleluia. Diga, eu estou aqui, Jesus. Quinto lugar, comparações e distrações. Você sabia que quando eu comparo a minha vida com alguém, eu estou matando a gratidão das coisas que Deus me deu, porque a insatisfação faz eu comparar? Quem é insatisfeito na vida fica comparando a sua vida com a vida do outro. Mas a vida do outro só é perfeita porque você não tem acesso aos bastidores. Porque se você acessasse os bastidores, a vida do outro que você tanto admira, às vezes é pior do que a sua. Então cuidado com esses admiradores, de internet. Cuidado com esses fã-clubes, de pregadores que você vê 5 minutos pregando e diz, uau, é o top, é referência. Mas se Deus tivesse te dar o acesso aos bastidores, só o sangue do Cordeiro. Referência para você tem que ser quem convive com você, quem você tem acesso. Aí é referência, porque eu sei do cotidiano, eu sei da nudez, eu sei das falhas, mas também sei da luta que é em construir uma vida séria com Deus. Diga aleluia para mim não achar que é com você. E a distração? A distração rouba o nosso tempo de qualidade com Deus. Vocês lembram do Jeová Nissi? Você viu que o inimigo não quer nos tirar da igreja, ele quer nos distrair dentro da igreja. Ele não quer mais tirar crente da igreja. Ele quer distrair, porque distraindo a gente perde o foco, a gente perde a busca, a gente não tem mais o fogo do Espírito Santo, porque estamos distraídos e preocupados com muita coisa, mas uma só é necessária, que é estar aos pés do Senhor. Você escolheu a melhor parte hoje. Ninguém vai dar glória. Você escolheu a melhor parte hoje. Não foi em vir me ouvir, mas estar aos pés do Senhor. E isso não vos será tirado. De uma coisa eu tenho certeza, você não vai se arrepender por ter vindo, porque você venceu. Você venceu.
Venceu a procrastinação, vou deixar para a próxima quinta. Você venceu a si mesmo, deixando, não, eu preciso romper, eu preciso estar. 6º lugar, conselhos que nós precisamos receber de coisas que nos impedem de viver os sonhos de Deus. As más companhias e os conselhos errados. Quem anda com sábio cresce, mas quem anda com tolo só se fere. Cuidado, as companhias também vão determinar aonde você deseja chegar. E os conselhos. Gente, não há nenhum lugar melhor do que se aconselhar do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem conselhos para todas as áreas da sua vida. A Bíblia Sagrada, ela é completa. E é aqui que você tem a direção certa para crescer, para avançar e viver os sonhos e os planos do Senhor. Mas nós temos uma mania de dar voz, de dar razão para conselhos de pessoas erradas. Ouve quem é próximo da Bíblia, ouve quem ama a Bíblia. Quando alguém for te aconselhar, diga assim: tu ama a Bíblia? Tu lê a Bíblia? De vez em quando. Então você não é a pessoa certa para me aconselhar. Ande com pessoas que estejam próximas da palavra. Ande com pessoas que amem a palavra e que amam cumprir a vontade de Deus. Já vou encerrar para a gente entrar no nosso propósito. Mas primeiro, eu quero que vocês se atentem, isso aqui vai ser muito rápido. Houve uma mulher na Bíblia que eu admiro muito ela, pela determinação, coragem e insistência em busca de um único sonho. Você não vai ver essa mulher orando para o outro sonho. Ela orou quase 20 anos por um único sonho. E esse único sonho fez toda a diferença para a nação de Israel. Essa mulher orou apenas por um filho, mas Deus queria dar a ela um profeta, um sacerdote, que mudaria uma nação inteira, que foi quem? Ana. Você não vai ver Ana pedindo por outra coisa a não ser por Samuel. Por esse menino orava eu. E esse orava se passou anos. Mas ela nunca abriu mão. E passar por aquilo que Ana passou, eu acho que não teria estrutura. Eu surtaria. Porque passar por humilhação de não gerar, ainda ter que ouvir da minha rival, ainda ter que ouvir da própria casa, ainda ter que lidar, ainda ter que engolir, ainda ter que ser crente, vivendo na companhia de uma penina. Por isso que às vezes Deus precisa preparar peninas no seu caminho, para você virar crente. Porque se a penina pisa no seu pé, se a penina te humilha, você vai para o altar. Se a penina te contraria, se a penina esnoba você, o que você vai falar para quem? Não vai falar mal de penina, porque não vai adiantar. Porque às vezes você está falando mal de penina, você está fortalecendo a penina. Você sabia que quanto mais você fala mal de quem te oprime, você fortalece ele? Porque ele está dizendo, está dando certo o que eu estou fazendo. Estou oprimindo. Ai, fulano diz que você humilha muito. Aí quem falou está dizendo, está dando certo. Porque está atingindo. E tudo que penina quer é atingir o nosso emocional, é desestabilizar a nossa fé. Mas no nome de Jesus, Deus vai dar aqui estabilidade, estrutura de Ana. Nós vamos permanecer no altar. E dependente do que eu possa enfrentar, é no altar que eu vou ter resposta de Deus. Diga comigo, 12 passos que Ana teve que dar para viver o seu sonho. Diga assim, 12 passos que eu terei que dar para viver o meu sonho. Como assim, pastora? Não entendi. Nós vamos ouvir aqui 12 passos que Ana teve que dar para viver o sonho dela. E depois nós vamos entrar no ato profético, que é a caixa. Mas quando você fizer o seu ato profético com a sua caixa preparada, você não vai guardar na sua casa bonitinho e vai esquecer.
você precisa trazer para o altar. E como Ana teve que dar 12 passos para o milagre acontecer, você vai ter que reagir nesses 12 meses do ano de 2026. Como assim, pastora? Toda ceia, você vai trazer o seu sonho e colocar no altar. Eu não vou te lembrar porque o sonho é seu. Nós não vamos lembrar, pastor, porque o sonho é seu. Você pode ver que Ana tinha Penina, mas Penina não tirou o prazer de Ana estar no... Vai ter ceia que a Penina vai se levantar com fúria para você pecar e dizer, não vou para a ceia, não vou. Aí Penina vai dizer, tá vendo? Ela não vai e o sonho também não vai para o altar. E sonho que não vai para o altar, não realiza. Então você vai ter que ter muita estratégia e sabedoria para lidar com as peninas que vai surgir no seu caminho. Mas quando as peninas surgir, lembra do sonho. É o sonho, não é nada contra você, é contra o sonho que você está levando para o altar. Então às 12 ceia, começando agora do dia 25, você vai trazer o seu presente, você pode deixar aqui no altar, e nós vamos orar juntamente com a igreja pelo seu sonho. Você vai levar para sua casa e na próxima ceia, seguindo 12 passos para cumprir o seu sonho. Diga comigo, serão 12 meses para o cumprimento dos meus sonhos. Ana demorou quase 20, você apenas vai fazer em um ano. Olha aí. Então, pelo amor de Deus, faz valer a pena. Tá? Faz valer a pena. Obedece que você cresce. Obedece que você prospera. Primeiro passo, ela reconheceu a dor que ela estava sentindo, mas ela não fingiu que não tinha força. Mesmo passando pelo processo de dor, ela tinha força para subir a Siló e entregar o seu sonho no altar. Ana não romantizou o sofrimento. Não, ela levou o seu sofrimento para o altar. Por isso que eu estou dizendo para você, o seu sofrimento, a sua luta, não é para você guardar dentro de você, é para você trazer no altar. Lança sobre ele todas as vossas ansiedades e preocupações, e o Senhor cuidará de vós. Ana levou o sofrimento dela para onde? Para o altar. Segundo passo, ela decidiu correr para Deus e não para a dor e a amargura que ela estava sentindo. Mesmo provocada e humilhada, ela escolheu o altar. Mesmo passando por provocações e humilhações, nunca deixe de escolher o altar. Terceiro passo, ela derramou a alma dela em oração. E não foi uma oração bonita, não. Foi uma oração verdadeira que veio de dentro da alma. Foi uma oração profunda com lágrimas. E essa é a oração que Deus quer ouvir aqui nessa noite. Deus não quer que você faça uma oração bonita sobre os sonhos. Deus quer que você faça uma oração verdadeira. Uma oração profunda, uma oração que vem de dentro da tua alma. Quarto lugar, quarto passo. Ela foi específica no pedido. E é isso que nós vamos especificar na lista. Nós vamos especificar o que nós queremos para a nossa vida. Os nossos sonhos pessoais, os nossos sonhos espirituais. Por que ela especificou? Ela pediu para Deus um filho. Se você ler 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver a história de Ana. E você vai dizer que ela pediu para o Senhor, ela especificou: se o Senhor me der um filho, eu o entregarei no teu altar. Senhor, hoje eu estou entregando a minha dor, mas em breve eu estarei entregando a minha realização. Eu estou entregando a minha amargura, mas em breve eu estarei entregando o meu sonho concretizado. Hoje você vai gerar no altar a dor, aquilo que está te impedindo, mas daqui a 12 meses você vai voltar para o mesmo altar e vai entregar a realização, o cumprimento dos sonhos que Deus irá fazer na tua vida.
ela pediu um filho e ela apresentou ao Senhor. Se o Senhor me der, eu o entregarei. Quinto passo, ela fez um voto de consagração. O sonho dela não era possuir, Ana. O sonho dela era servir, era entregar. Porque o sonho de alguém às vezes é só ter, mas alguém tem sonhos que é para servir, é para entregar. Olha, essa mulher demorou tantos anos para ter o filho, e ela só desfrutou do milagre por 3 anos, porque depois do desmame, Ana entregou Samuel no altar para Deus cuidar. Será que você tem essa ousadia de pedir para entregar? Porque tem gente que pede para ter, para mostrar. Só que Ana pediu para entregar. Ana está dizendo: Senhor, todos os anos Penina sobe para Siló com os seus filhos, e ela apresenta os filhos no altar como competição. Mas eu, Senhor, quero fazer diferente. Eu não quero ter para mostrar para Penina, eu não quero ter para mostrar para Eli, eu não quero ter para mostrar para Eucana. Eu quero ter para te entregar, para dizer: é teu, Senhor, veio do Senhor, e o seu nome será glorificado através desse milagre, dessa bênção. E eu já quero profetizar que através do que Deus irá realizar na tua vida, na tua casa, o nome do Senhor será glorificado. Haverá um memorial de gratidão dizendo: foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. Eu lembro quando o Taíde e a Adriana conquistou o sonho deles, que era ter o apartamento. Quantos anos demorou? 20 anos. Eu lembro que na entrada tá até hoje, né, na porta do apartamento, tá a plaquinha de: eu orei por tudo o que eu tenho hoje. Tipo, tudo que eu tenho hoje é oração, é resposta de oração. E você também vai, no final desse ano, você vai contar o teu testemunho. Olha, tudo que eu estou vivendo hoje, eu orei. Quem viu você conquistando achou que foi fácil, mas só você sabe o tempo da espera, meu irmão. Só valoriza o tempo da espera quem espera. Quem está de fora não sabe, não valoriza. Mas o Senhor está dizendo: valoriza o tempo da espera, porque do jeito que você pediu, você vai entregar os sonhos hoje para o Senhor. Mas você acredita que Deus não entrega do jeito que você pede? Deus melhora. Deus não, porque os pensamentos dele são maiores e melhores do que os meus. Você pode dar glória a Deus por isso? Então tudo que você pede, seja ousado no pedir, porque ainda de você pedir, ele ainda vai melhorar. Por isso pede. E não deixe ninguém mudar o seu sonho, viu? Porque as pessoas dizem assim: nossa, esse sonho para você é impossível, esse sonho para você não dá. Olha, vai além do que você pode. Eu sempre pedi para Deus uma casa, não foi um apartamento. E quantas vezes, quando a gente falava do consórcio, as pessoas dizem: mas o dinheiro que vocês vão pegar só dá para um apartamento. E eu dizia: vai dar para casa. Porque eu não vou alterar o meu sonho por causa do que as pessoas estão achando que Deus não pode fazer. E outra, essa casa não é para a glória do meu nome, é para a glória de Deus. Porque eu sei que Deus vai fazer além do que eu estou imaginando. Eu estou pedindo um X, mas eu sei que Deus vai melhorar. Porque Deus é Deus de detalhes, Deus é Deus de além, Deus é o Deus de coisas grandes. Vão tentar alterar o seu sonho dizendo: não, esse carro é do ano, é muito caro, não vai conseguir pagar IPVA. Vai sim, porque o que Deus dá, Ele dá recurso para permanecer. Alguém está dizendo: pega um abaixo da tabela, você não vai dar conta. Vai dar conta sim. Deus é o Deus de coisas maiores. E eu vou profetizar novamente: se prepare, porque a conta não vai bater. A conta não vai bater.
pessoas estão querendo diminuir o teu Deus. Não, o meu Deus não se cabe dentro de uma caixa. O meu Deus é soberano, Ele é grande. E eu sirvo um Deus de coisas grandes. Não diminua o seu Deus por causa do fracasso de alguém. Alguém fracassou, alguém não conseguiu, para alguém não deu certo, mas para você vai dar. E não é para mostrar para ninguém não, é para o nome do Senhor ser glorificado. Não é para esfregar na cara de ninguém que você conseguiu não, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ela faz o voto, ela entrega. Sexto lugar, ela se mantém perseverante mesmo quando ninguém entendeu. Eli julgou, mas ela não desistiu. Eli fez confusão com a oração que ela estava fazendo, achando que ela estava embriagada, mas ali era um derramamento de alma. Sétimo passo, ela recebeu uma palavra e creu. Ela recebeu uma palavra e creu. Ela recebeu uma palavra e creu. Tudo vai depender do que você vai sair daqui acreditando, meu irmão. Porque Ana recebeu a palavra e creu. Mesmo quando ninguém cria, Ana creu. E por ela crer, Eli abençoou, dizendo que o Senhor te conceda o que você veio pedir. E eu estou profetizando que o Senhor te conceda o que você veio pedir aqui nessa noite. Que seja concedido conforme a vontade do seu coração, alinhado à vontade de Deus. Oitavo passo, ela voltou para casa e continuou a vida com fidelidade. Ela adorou, ela comeu, ela seguiu o seu cotidiano. E é no seu cotidiano que Deus vai se apresentar. Nono passo, ela reconheceu que a resposta veio de Deus. Porque ela diz, do Senhor o pedi e o Senhor me concedeu. Décimo passo, ela cumpriu o que prometeu. E aqui mora o segredo. Se você prometer algo para o Senhor hoje, não se esqueça de cumprir quando Ele realizar. Ela cumpriu o que prometeu. Quando o menino foi desmamado, ela entregou Samuel ao templo. 11º passo, ela adorou depois da vitória. Porque a oração de humilhação agora virou canção de testemunho. 12º passo, ela entendeu que o sonho dela era maior do que ela. Ela entendeu que o sonho dela era maior do que ela. Porque custou tudo, diga custou tudo. Diga assim, para mim ter tudo, eu preciso entregar tudo. Não tem como ter tudo em Deus se você não entregar tudo para Deus. Ela entregou tudo. Samuel não foi só o filho de Ana, foi o profeta que marcou uma geração. E o que o Senhor vai fazer, realizar sobre a tua vida, vai marcar a sua geração. Quantos acreditam? Levanta a mão e aplauda a Jesus. Cada um de vocês vai pegar uma folha. Quem não tiver caneta, tem caneta aqui, tá bom? O 9, ela reconheceu que a resposta veio de Deus. O 6º, ela se manteve perseverante. Oi. Você já fez? Mas você vai fazer, porque agora você vai trazer para o altar, tá? Traz as duas juntas, traz as duas juntas. Tem caneta aqui, ó, se alguém precisar. Me pega uma folha para mim, El. Amor, me dá essa folha aí que está do seu lado aí. Tem caneta aqui, ó, se vocês precisarem de caneta. Depois devolva, tá? Ó, de um lado da folha, se vocês quiserem se espalhar, fica à vontade. Porque tem gente que, fica curiando o sonho do outro. Para de curiar, é o seu sonho. Tem gente que diz assim, eu vou copiar o que fulano colocou também. Não. Não faça isso não, tá? Ó, presta atenção aqui, ó. Todo mundo tá com a folha? Samuel tá com a folha, caneta. Ó,
de um lado da folha, vocês vão escrever 5 sonhos pessoais. 5 sonhos. O que é sonhos pessoais? É carro, casa, família, é conquistar, é abrir um negócio, é fazer uma viagem, tá? Todos vocês aqui sabem que eu tenho um sonho de conhecer Itália, Roma. E esses dias meu filho falou assim: mãe, cadê os passaportes? Porque quem sabe alguém te convida para pregar na Itália e você já vai realizar o seu sonho. E ano passado eu recebi 5 palavras proféticas dizendo: tira o passaporte, tira o passaporte. E ao virar o ano, a palavra profética dos meus pastores é: Tamara, chegou o tempo de Deus cumprir o que Ele já falou. Então, quem sabe esse ano. Eu vou lá orar pelo Papa? Pode ser. Então, de um lado, 5 sonhos pessoais, tá? É o que você almeja, o que você deseja, a sua meta. Do outro lado, são 5 sonhos espirituais. É nesses sonhos espirituais que vocês se perdem, tá? Mas eu vou explicar. O que é sonhos espirituais? Quantas almas você deseja ganhar? Quantas pessoas você deseja discipular? Qual é o grau de santidade que você quer atingir em Deus? Dons espirituais. Senhor, eu quero o dom da cura para curar pessoas. Senhor, eu quero o dom da profecia para profetizar. São coisas que a gente não pede mais. E Deus está disposto a nos entregar, tá? Então, dons espirituais também é a cura de alguém. Sonhos espirituais também é a cura de alguém, tá? É algo que só Deus pode fazer. Quando não há mais o dinheiro fazer, só Deus aí entra no espiritual, tá bom? Pastor, eu não tenho 5. Tem sim, você tem até mais. Bota essa cabeça para pensar, tá? Então vocês podem já escrever já. De um lado. Isso. Eu quero que todos façam, mesmo quem não estiver com a caixinha, você vai levar para sua casa, colocar na caixinha.